Bem-vindos ao programa Nosso Agro. Hoje nós estamos aqui honrosamente recebendo no nosso estúdios da Band FM David Fraile, ele que tem muita história, que já esteve aqui no nosso programa, aqui no Nosso Agro também, contando toda a sua trajetória de vida pessoal, toda a sua história pela AgroF, ele que tem 13 anos, um pouco mais aí de mercado, já como empresário, falando de sementes, manejo nutricional, controle biológicos pela AgroF. E junto com ele nós temos Thalita Tosarini, ela que é supervisora de vendas aqui da Feltrin no estado de São Paulo. Eu quero primeiro dar as boas-vindas para vocês. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Jaque. Obrigada pela oportunidade. E, bom, antes da gente começar, gostaria de agradecer o convite para a gente estar aqui, para a gente estar participando da Senab. Com certeza aí é um marco histórico nesse mercado para a nossa região. Então, muito obrigada. Obrigada. E mais uma vez, agradeço pela receptividade aí, estou de volta a casa. Exato. Espero poder contribuir aí o máximo possível. Com certeza. Obrigado. Muito obrigada. Nós vamos aqui bater um papo, nós vamos falar do Senab, vamos falar de feira, vamos falar de mercado, de vendas, né? E obrigada por vocês terem separado o tempo de vocês. Estávamos falando, né, nos bastidores, o quanto que o nosso tempo é precioso e o quanto que nos falta tempo. Então, para vocês terem separado o tempo para estar aqui hoje, deixaram de fazer alguma coisa importante. Então, obrigada por esse tempo investido aqui, mas eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível, né? E até para a gente poder, os nossos ouvintes, quem está vendo a gente também, para poder saber por que nós estamos aqui, o motivo é logicamente que nós vamos falar do primeiro Senab, porque vem aí o primeiro Senab 24, 25 e 26 de julho, tá pertinho, tá chegando, e eu fiz questão de chamar vocês, porque vocês têm tudo a ver com aquilo que a gente está organizando, né, para São José do Rio Pardo, para toda a região. E agora eu falo que a gente deu um passo a mais, que é fazer ele nacional, né? Então, assim, eu quero que vocês comecem falando para a gente, se apresentando, né? Como que é atuar no agro, como que é atuar nessa região. É uma região rica, né, gente? Bastante. Como que é para vocês, assim, atuar nessa região tão rica? Vamos lá. Bom, me apresentar aí, os que não me conhecem ainda. Então, eu sou a Thalita, sou natural de Valinhos, São Paulo, aqui pertinho, 1h30 mais ou menos aqui de Mococa. Eu sou engenheira agrônoma, já tenho 10, 12 anos aí de mercado, desde que eu ingressei, foi no segmento de HF, e que é um segmento maravilhoso, eu sou suspeita em falar. E há muitos anos a gente já atua aqui na região. E a região de Casa Branca, enfim, essa macro-região aqui de Rio Pardo, é muito rica, muito receptiva. Então, desde que eu comecei lá, 10 anos atrás, aqui, 8, 10 anos atrás, uma menina, né, entrando no ramo, um ramo bastante desafiador. E fui muito bem recebida. Então, o pessoal daqui, os produtores, os nossos parceiros, incríveis. Então, estavam aqui já de braços abertos desde o começo. Muitos percalços, muitos desafios, acho que faz parte, né? É natural. E mais uma região excepcional. Sou bastante suspeita para falar da nossa região aqui. Que bacana, é verdade, é muito rica, né, David? Graças a Deus. Graças a Deus. Uma região multiculturas, né? A gente viaja para seminários, feiras, alguns eventos assim, e a gente percebe o quanto que o pessoal fala bem dessa região, né? Quanto nós somos agraciados, né? Graças a Deus. O clima nos ajuda, o relevo nos ajuda. Sim. Então, a gente, esse panorama de multiculturas aqui não nos deixa refém de adversidade climática, de um problema político externo, ou alguma coisa. Sempre que, infelizmente, uma ou outra cultura sofre algum tipo de problema, tem a outra ou as outras que sustentam a nossa região. Então, a gente corre muito menos risco do que outras regiões que são monoculturas, né? É verdade. E fala pra gente, David, assim, essa sua trajetória, como que é? Você veio do agro? De jeito nenhum.
Meu pai, bom, eu sou nascido, criado na metrópole de Vinolândia. Vivi lá até 25 anos. Meu pai já foi pedreiro, hoje ainda é taxista, ainda com 76 anos de idade, ainda tá na ativa. Uma figura. Minha mãe. Figura os dois. Minha mãe hoje ela tá aposentada, mas trabalhou boa parte da vida dela no ramo da saúde, em clínica de oftalmologia. Então, a parte agrícola eu acabei conhecendo com 19 para 20 anos. Comecei a trabalhar numa revenda, gostei, comecei a trabalhar no escritório da revenda, comecei a ajudar no balcão sem ninguém pedir. Fui gostando daquilo e dali para frente é só história. É só história. É só história. Isso aí, até complementando o que você disse, a AgroF ela tem de 12 para 13 anos, mas eu tenho 27 já. O David tem 27 anos já na labuta. E sempre aqui, né, nessa região. Essa belíssima região que engloba todas essas cidades aí, capitaneada pela metrópole. Muito bem, é isso mesmo, a gente honra, né? Mas estou em Casabranca com muito orgulho aí desde 2005. O David e Thalita, como foi essa parceria entre Feltrin e AgroF? Explica para nós, na verdade, como que é essas parcerias, né? Porque, David, você representa outras marcas também, né? Como uma revenda, mas como é essa parceria? Hoje, estando aqui, né, com a Thalita, vamos falar mais, assim, da Feltrin. Mas como que é representar essas marcas? Como que nasceu tudo isso e como é representar? Bom, eu vou explicar como que a gente firmou essa parceria em até 2020. A AgroF era basicamente focada em sementes de cereais. Certo. A gente era focado em semente de milho, soja e sorgo. Apesar da nossa região ser bastante diversificada, a gente focava basicamente nisso. E aí, a partir de 2020, a gente viu a necessidade de diversificar mais. Apesar de termos ótimos parceiros de cereais, a gente viu a necessidade de fazer parcerias com uma empresa de hortifruti. E a Feltrin, nesse momento, cruzou nosso caminho. E a gente começou lá engatinhando, caindo, ralando o joelho, levantando. E hoje aí estamos com alguns produtos aí que estão prometendo, alguns já são realidade e outros prometendo muita coisa aí para os próximos anos. É uma parceria que começou pequena, hoje ela está forte e tende a crescer muito mais. Perfeito. Isso. Vocês acham que você, né, como revenda, a parceria como a Feltrin e outras, né, empresas, outras marcas, isso engrandece? Essa parceria é importante, ela engrandece você na região? Muito, muito, muito. Hoje ninguém consegue pegar e fazer nada sozinho. Mas principalmente a gente tem que buscar parceiros sérios. Parceiros que tenham um portfólio que nos dê suporte, principalmente técnico. Sim. Porque é a base de tudo. Nosso cliente final, ele gosta dessa proximidade, ele gosta desse tipo de informação. Que não adianta só você chegar, vender e sumir. Então isso a Feltrin nos entrega e nos faz manter a nossa essência, que é estar cada vez mais próximo do agricultor, que é fazer o que o nosso produtor confia que a gente vai fazer, que é dar essa proximidade. Exatamente. A Feltrin, ela concilia com esse tipo de pensamento da AgroF. Vem o trabalho da Thalita. Exatamente. Bom, a Feltrin é uma empresa gaúcha, né? Então tem mais de 45 anos aí no mercado. Recentemente, em 2023, foi adquirida pela Syngenta. Então hoje a gente faz parte do grupo Syngenta. E
Bom, quando a gente vai buscar um parceiro comercial, é um conjunto, né, de características que tem que ter, porque é o que eu costumo falar, não é só a venda, né? Precisa casar os valores das empresas, entendeu? A forma de trabalho. Não adianta trabalhar de um jeito e o David, a equipe do David AgroF trabalhar de outro jeito. E o mercado tá buscando isso, né? Muito. Eu falo, a venda, ela mudou muito, o estilo de venda, né? Mudou muito de uns anos para cá, e não muitos anos. Então, com informação, a gente tem na palma da mão um mundo aqui de informação, né? Então, as mudanças estão acontecendo de forma muito rápida, intensas, né? Então, quando a gente vai procurar um parceiro comercial, é um conjunto de características que precisam casar. E é impressionante como essa parceria tem dado certo há alguns anos, e eu falo para os meninos sempre que é só o começo. O nosso modo de trabalho é sempre numa venda consultiva e dando todo o suporte estando no campo. O meu cliente é o David e o meu cliente também é o cliente dele. Então, se a gente não está ali presente, acompanhando, exatamente, acompanhando de A a Z, como o David pontuou, não é só vender e ir embora, não. Você tem que estar ali. Então, a gente sente a dor do cliente também. Então, é vender, acompanhar, colher, entendeu? Porque eu quero fidelizar esse produtor, esse cliente. Eu quero que ele compre de mim, da Feltrin, para sempre, entendeu? Eu quero que a marca perpetue. Então, essas parcerias, elas precisam ser muito bem... entrar numa estratégia comercial bastante minuciosa, né? E tá dando muito certo, né, David? Você sabe que eu tive uma experiência de um podcast, até de uma empresa que veio, né, de trator. E ele me disse algo, é um vendedor também. Ele me disse algo que me combina muito com isso. Ele chamou bem a atenção. Ele falou assim, que a venda não é só a venda, né? Porque hoje, como você disse, o mercado está exigindo bastante. O cliente merece isso também, porque nós também somos clientes, né? De alguém, então a gente também merece, a gente também quer, a gente também exige, então a gente sabe. Mas a gente também sabe que que assim, tem um déficit também, né? Todo mundo está vendendo o tempo todo. E se a gente não fizer essa fidelização, essa venda com consultoria, a gente perde mercado, perde espaço. E esse vendedor falou uma coisa assim, falou, Jaque, é tão engraçado que um dia o cliente vai te ligar para perguntar que cor de sofá ele compra. E eu falei assim, é verdade, né? Porque o cliente, às vezes, ele constrói uma amizade com a gente, e as pessoas, tudo isso aqui é muito bacana, né? A tecnologia traz muito conhecimento, mas ficou um pouco assim, dá frio, né? Acaba ficando um pouco frio. Então, quando o vendedor faz esse papel de estar lá, eu falo que, né? E quando ele trouxe esse exemplo, não é só a venda em si. Então, você participa até da vida do próprio cliente. É assim com vocês? Sim, com certeza. Você traz esse teor mais humanizado. Né? Você cria uma amizade com o cliente também. Até porque, Jaque, hoje o produtor está muito bem informado também, né? Não é igual antigamente. Então, ele vai te questionar, né? Ele quer colocar um produto de qualidade, ele quer trazer... dentro da propriedade dele, tem que ter também uma pessoa que vai entrar ali... Também tem essa qualidade, não só como profissional, como ser humano. Também, com certeza. Ele quer resultado. Quer resultado, com certeza. Então, assim, é um casamento. Então, tem que estar... você tem que fornecer produtos bons para ele e você também tem que estar ali. Você também tem que estar presente ali. David, o que faz um cliente escolher a AgroF como empresa, né? Como fornecedor, e comprar na AgroF? O que faz um cliente escolher a AgroF, de fato? Eu acredito que é o valor que a gente agrega na venda. Porque eu costumo dizer, né, que a frase não é minha, é bem velha, mas o cliente que por preço vem, por preço ele vai. Então, não adianta a gente só ficar buscando o mínimo preço, o menor preço, porque no fim das contas
O cliente, obviamente que o bolso dele vai pesar em algum momento. Porém, tem que ser uma relação sustentável e tem que ser genuíno. Então, essa história de você vender uma personalidade que você não tem, chega uma hora que a máscara cai. E lá eu costumo pegar e falar para a nossa equipe que a gente não pode nunca perder essa essência de acreditar que a gente está ajudando o produtor a ter uma lucratividade, principalmente com sustentabilidade. E isso tem que ser genuíno. E quem não acreditar nisso dentro da empresa, obviamente que vai chegar uma hora que a natureza vai colocar ele para fora. Às vezes a gente pode até não perceber isso nos primeiros momentos, mas a cultura ela tem que ser mais forte. Verdade. E quando o produtor ele consegue enxergar que isso aí é verdadeiro com a gente, eu acredito que é isso que faz ele ficar. Isso não mente, David. Isso é gratificante quando você vê que aquilo que você está fazendo está sendo recompensado com o retorno do cliente. Porque todo dia tem novas revendas entrando na região, tem vendedor vindo do Paraná, de Santa Catarina, do Centro-Oeste, do Nordeste, tem vendedor de tudo quanto é canto para poder pegar e visitar a nossa região, que a gente acabou de falar que ela é tão rica, ela tem um nível tecnológico diferenciado. Então todo mundo quer vir para cá. Verdade. Mas não é todo mundo que fica. Exatamente. Então é gratificante para a gente saber que nós estamos numa região tão disputada por tanta gente. Estamos indo para 13 anos aí e com a graça de Deus crescendo. E a régua tá muito alta, né? Então, assim, estão vindo produtos com muita qualidade. E eu não falo só de semente, não. A gente que roda bastante. O próprio portfólio que você trabalha, os biológicos, enfim, nutrição, a régua tá muito alta. As empresas estão vindo com bastante produto novo que agrega, né? Então, esse diferencial, hoje em dia, faz muita diferença, né? Então, ter o produto, né? Casar o produto e você tá ali dentro dessa sinergia, né? Tá. E essa busca por novas tecnologias que vão agregar nessa lucratividade aí do produtor, essa não pode parar. A gente tem que estar antenado o tempo todo entregando para poder entregar. Não pode parar no tempo. Não pode, exatamente. David, fala para nós sobre os 3 pilares do começo. Como que é a AgroF em sementes, manejo nutricional e controle biológico? Isso, nós temos esse slogan, esse lema aí desde que a gente começou, que, modéstia à parte, a gente gosta de dizer que nós somos especialistas em sementes, manejo nutricional e controle biológico. A gente bate no peito. Isso a gente bate. Porque são pilares para produtividade, para ter lucratividade, produtividade e sustentabilidade. Você não consegue fazer nada sem uma semente de qualidade. Você não consegue ter produtividade sem um manejo nutricional adequado. Colocar o nutriente certo, na quantidade certa, no momento certo. E o manejo e o controle biológico, que quando a gente começou lá atrás, no início, um monte de gente falava que a gente vendia água de salsicha, que não servia para nada. Olha. E hoje a gente bate no peito e fala para os nossos clientes, aquele representante está vindo aqui, vendeu dele, né? Que bom que você está tendo mais uma oportunidade de provar que aquilo que eu te falava 10 anos, 12 anos atrás, e que ele falava que não funcionava e que não prestava, você está tendo a oportunidade de colocar o produto dele à prova do nosso. Logicamente que isso aí é uma conversa de vendedor, mas para a gente pegar e colocar o nosso portfólio à disposição do cliente. Mas é um orgulho pra gente pegar e falar que lá atrás
quando quase ninguém acreditava, e tem uma diferença muito grande entre você não acreditar e denegrir. E isso a gente batia no peito e falava que funcionava. E hoje todo mundo tem. Mas ninguém tem com qualidade. Não é todo mundo que tem com qualidade. Então a gente bate no peito e fala que a gente está o tempo inteiro buscando esse tipo de situação. Então esse tripé aí, eu acredito que a gente tá bem posicionado. Maravilha. Eu tive a grata surpresa de conhecer a Thalita através do David, faz pouco tempo, né? Mas a Thalita é uma vendedora diferenciada, um ser humano diferenciado e uma entusiasta, né? E é muito bacana quando nós conectamos com pessoas que estão à frente de uma empresa, né? Conectada com parceiros de régua alta, né? Com a régua lá em cima. Então a gente percebe, quando a gente conecta, a gente percebe que faz todo sentido, é uma engrenagem, né? Vem o seu entusiasmo com onde você trabalha, onde você pisa, com os seus clientes, mais os seus parceiros, mais a parceria com a AgroF, e veio o Senab. E você chegou até nós. E eu e o David e a AgroF, né? A gente já se conhece desde 2018, por aí, né? Por outras caminhadas empresariais. E nós já gravamos um podcast aqui na Band, contando toda a história, né? A trajetória da AgroF, a trajetória do David também. E aí veio a possibilidade da Feltrin, junto com a AgroF, vir para o Senab. Nós vamos fazer o Senab agora em julho, que está chegando já, as expectativas estão lá em cima. Eu sei que vocês participam de muitas feiras, né? Eu sei, o David é muito antenado, não só em melhoria contínua profissional, mas pessoal também, eu sei disso. E como que vocês chegaram nesse acordo de participar de um seminário da beterraba? Como foi isso? Bom, a gente gosta de estar sempre participando, e quando eu recebi o comunicado, não tinha nem data ainda, eu falei, olha, faz muito sentido um evento desse tamanho, visto que a nossa região é uma referência nacional na beterraba. Falei, tem tudo para dar certo. Agora, como que é que nós vamos participar? Peraí, vamos lá. Parceiro, nosso parceiro é Feltrin. Aí eu já comecei a enxuriçar. Ele, você e eu nele. Enquanto ele não me apresentou com você, eu fiquei ali, ó. Exato. Vamos, né? Isso. A gente constrói, Thalita, uma certa amizade, né? Assim como você constrói lá com o produtor, com os clientes, a gente tem, como sindicato rural, 7 anos que nós fazemos o almoço do Dia do Agricultor. E quando a gente fala primeiro Senab, para quem não conhece, fica um pouco inseguro. Nossa, primeiro seminário, como que eu vou participar? Um evento desse tamanho, será que eles vão dar conta? Logicamente que sozinho a gente não dá conta mesmo. E como a gente tem esses parceiros que já estão conosco, uns a 7, outro a 5, outro a 4, outro a 3, outro a 1 e outros que estão vindo agora, né? Então, assim, nós vamos construir esse seminário por conta que vocês estão nos ajudando, né? Então, e como que foi receber essa proposta, né, de participar? E essa cultura que faz todo sentido, né? Que é tão importante em todo sentido para a Feltrin. Todo sentido. Foi, assim, incrível. Eu fiquei muito feliz mesmo. Até comentei com o David. E era o que estava faltando, né? Para nossa região aqui. Eu falo que essa macro-região nossa aqui corresponde a 30%, 35% da produção nacional de beterraba, né? Então, o Senab era o que estava faltando.
para nós, eu acho que dá muita visibilidade para nossa região, atrair investimentos também, né? Essa troca de informação, esse intercâmbio com produtores, com empresas, e não apenas de semente. Exatamente. Mas eu acho que isso é ouro hoje em dia. Informação é muito importante. Eu até brinco que podem tirar tudo da gente, mas conhecimento ninguém tira. É verdade. Então, assim, muito, muito, muito especial esse momento da primeira Senab ser aqui na região. Tenho certeza que vai ser um sucesso e a gente é muito grato mesmo pelo convite e por ter essa parceria maravilhosa aqui, de estar participando, né? Levar informação, levar a nossa tecnologia também, que vai auxiliar com certeza o produtor. A gente tem um produto aí premium na nossa mão, que é a nossa beterraba. E então a gente está muito feliz e muito grato também pela participação no primeiro Senab. Nós que agradecemos essa confiança toda de vocês, né? Tenho certeza que vocês fizeram pensando aí com muito carinho também em toda essa parceria, né? E tudo que isso vai oferecer, né? Também agregar. Isso. E também pela parceria junto com o Sindicato Rural. Como vocês estão se preparando para o Senab? Se for segredo, não precisa contar. Se for alguma coisa que vocês estão fazendo que é segredo, não precisa, mas só me conta mais ou menos como vocês se preparam para uma feira desse porte. Tá. Bom, a gente tem na Feltrin, a gente tem a nossa equipe de marketing, né? Então, estamos conversando. Alguns assuntos são um pouco mais confidenciais para fazer um suspense aí. Mas aí vocês levar aumentam uma a minha surpresa. expectativa, isso é ótimo. Algumas coisas nem eu sei, para falar a verdade, mas a gente está vindo com produtos novos, né? E tecnologias novas. Nós vamos contar com a nossa equipe de pesquisa aí, que com certeza pode agregar bastante. Então, eventuais dúvidas dos clientes. Brinde, né? Que é maravilhoso também, bastante brinde. Vamos trazer bastante coisa nova. E estamos estruturando, né, David, internamente também, o que a gente vai apresentar, mas vai ter bastante coisa bacana. Que bacana. É importante participar de feira, Fraile? Sempre. Sempre. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Mas o principal é acreditar que aquela feira ela tem algo a mais para poder pegar e trazer. Que é o caso do Senab. Que, mais uma vez, é uma região que ela é referência no Brasil de produção. E para a gente é muito importante estar participando de um marco histórico. É o primeiro evento. Vocês estão nos ajudando a realizar, está participando do parto. Então, espalhando a boa nova, hein? Vocês, eu falo que a gente já tem um relacionamento, né? E ele tá nascendo, né? Tá chegando. Então, vocês estão acreditando e vão participar de tudo isso, né? Vocês um dia vão contar. Eu estive no primeiro seminário, igual o Senace. O Seminário Nacional da Cebola, o primeiro seminário foi em São José do Rio Pardo. E olha onde está, e a capacidade que está, a potência que é, e tanto que ele é itinerante. Sim. Né? Nós não sabemos se o Senab vai ser itinerante, mas nós sabemos que nós precisamos, né, construir ele com bastante resultado. E quando fala-se de resultado, não é só um resultado para o Sindicato Rural e o IAC, que são os organizadores, mas é um resultado de ter público focado, os produtores estarem presentes, de ter empresas como vocês, como a AgroF e a Feltrin, presentes. Porque imagina, se eu não tenho a empresa como vocês, que é totalmente ligada a um Seminário Nacional da Beterraba, é como se eu não, né, faltasse ali a credibilidade, a força motora. Então, ter vocês assim para nós é fundamental. Então, por isso que quando a gente fala de resultado, nós estamos falando dessa parceria mesmo, de vocês estarem junto com a gente, de ter os produtores rurais, de ter um bom credenciamento, de ter uma boa praça de alimentação, de ter ali
uma iluminação, um som, uma decoração, uma estrutura. Isso tudo faz parte do resultado. Faz a diferença, né? Então, assim, nós gostamos de entregar essa comodidade. Nós preparamos o mascote para divertir ele também. Nós preparamos as linhas de frentes para que toda a população seja atingida, né? Desde a gastronomia. Eu já provei geladinho de beterraba, sorvete de beterraba, bombom de beterraba, bolo, pão, hambúrguer, chopp. Então, assim, imagina, né, o quanto que a nossa região, vamos falar agora apenas de região, isso está mexendo com toda a cadeia. Toda a cadeia? Né? A rede hoteleira, né? Então, assim, os prestadores de serviço, todo mundo envolvido. Então, assim, qual que é a ideia? A ideia é que, assim como Casa Branca é a capital da jabuticaba, que nós falaremos mais, para a gente poder falar mais que São José do Rio Pardo e região é rica sim em beterraba. Você sabia, David, que as pessoas não sabiam disso? Nós começamos a falar, né, dessa quantidade, como que é a nossa produção da beterraba aqui, e muita gente não sabe o quanto que nós somos potentes na cultura. Imagino. A gente conversou, eu lembro quando tava, acho que no embrião com vocês lá, acho que foi lá na AgroF, tava você e o Ney. Você me perguntou, e você perguntou o que a beterraba representava para o nosso faturamento. Isso. Eu lembro não com detalhes a conversa, mas isso aí o embrião já estava sendo gerado aí, e tá aí o Senab aí para provar o quanto é representativa a cultura beterraba, né? E faz diferença no seu faturamento? Faz bastante. E é menos do que o ano que vem. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Eu tenho certeza. É um produto com valor agregado muito alto. E assim, ó, só puxando um gancho, mas a gente que está imerso nesse mercado, né, nesse segmento, vendendo ali no campo, para nós, a gente sabe, né, do mercado que representa, o quão expressiva é a beterraba para a região. Mas a gente é a minoria aqui na região, né? Então, se você parar para pensar mesmo, a Senab ela vai ser crucial para espalhar essa informação e a população que não trabalha, que não é atuante, Exato. ter noção, né, do que é a beterraba e de como ela impacta na economia local. Então... Entendeu? Porque não é só que... Olha, é essa questão também, do impacto que tem na economia. Né? Então, as empresas aí de irrigação, pivôs, porque aqui é uma região riquíssima. Você espalha para outras regiões, não tem pivô. Aqui isso é uma tecnologia para cá que a gente pode... falando entre nós aqui, conversar com os produtores, acho que não sei se passa na cabeça deles, nossa, a gente trabalha debaixo de pivô, então, em outras regiões isso não acontece, imagina, de regiões grandes produtoras de beterraba. Olha isso. Entendeu? Então, às vezes é tão batido no nosso dia a dia que a gente não para a gente que conversa, que está que viaja bastante, a gente tem essa ideia, né? Quando vem... E é tão bacana quando a gente conversa com vocês, porque vocês nos trazem também informação. Então, vocês compõem também o nosso quadro de informações. Então, o que vocês falam pra gente, a gente repete. Sim. Tá? Porque a gente... vocês estão ali, né? Sim. Olha a responsabilidade deles. Vocês têm dados, vocês têm números, vocês compõem quadros de expectativas, não é assim? Exatamente. Traz muita informação de mercado. De mercado. A gente tem essa interface com o Brasil todo. Isso. A gente traz muita informação pro produtor, pros meninos, os vendedores, né, da AgroF, que é a linha de frente aí do David. Isso. Então, assim, tal região do Brasil... Choveu pouco, então vai atrasar. Ou choveu muito, vai atrasar o plantio. Essa janela aqui vai ser bom pro produtor. Quem tá esperando um pouquinho pode começar a plantar. Então, essa informação vale ouro. Porque às vezes é naquela janela que ele pega um preço de comercialização melhor. Cara, então, que precisa... É muito interessante. A gente
falo, a informação ela tem que ser difundida, ela não pode ficar na gente. Chegou aqui, ela tem que passar pra frente. Porque às vezes é isso daí. Valiosa a informação. Valiosa, porque às vezes é isso daí que vai alavancar o produtor para um próximo ano, para a próxima safra dele. E você falou um ponto importante. A informação também, não adianta ter ela se ela passou do prazo, não é, David? Exatamente. Por isso que a gente tem que estar no time. Você tem essa equipe que fica antenada, essa equipe? Temos. A gente, o nosso núcleo de inteligência, né? Ali é composto pelo... nós temos um gerente comercial, um subgerente comercial, um analista comercial, que ficam ali o tempo todo. Tanto participando de eventos, quanto em conversas com fornecedores, com parceiros, com os produtores. Ligado. O tempo todo. E a gente costuma pegar e fazer reuniões periódicas, de estar sempre colocando na mesa algumas informações para que a gente possa também saber utilizar no tempo certo. Exatamente. Saber utilizar no tempo certo. Muito bem. Eu percebo que quando eu chego lá, aquele auê ali na porta, aquele calor humano e todo mundo esperando o fraile ali na porta para conversar, para tomar a bênção e ir embora. É assim, né, fraile? Abastecer o tanque humano, que é o cafezinho. O cafezinho, que tá muito bem preparado, como sempre. Uma recepção. Bom, importante. É importante, né, David? Importante. E o David tem uma equipe ali de uns meninos muito entusiastas, né? Eles são muito animados. E é impressionante. Até a gente faz um acompanhamento mensal com os nossos distribuidores de como foi a venda naquele mês, os produtos que mais venderam, enfim. E eu até dei um feedback para eles esse mês e falei que a equipe está muito engajada. Os meninos estão... Eles fazem... É o diferencial, né? Eu falo, se a gente não tá no campo, a gente não está em lugar nenhum. Sim. Então, os meninos, eles... estão no campo, eles estão fazendo acompanhamento. E é bacana de ver, eu como empresa, como fornecedora, né? A gente chega na roça com os meninos, eles são muito bem recebidos. Eu nunca fui numa roça que eles foram para torcer o nariz, enfim, não. Todo mundo muito bem recebido. Então é esse clima de amizade, de família. Isso é a resposta. Exatamente. Não tem resposta melhor do que essa, né? Porque ninguém tem tempo para perder, né, fraile? Então, se ele te recebe, 50% do caminho tá feito. Caminho andado. Né? Muito bem. Vamos olhar para o futuro agora. Vocês têm uma ideia, falamos de planejamento, estratégia, quais são os próximos passos aí dessa parceria, o futuro? Vocês alinham? Tem esse alinhamento, né? De como vai ser aí uma parceria futura? Com certeza. Expansão, né? Constantemente. Nós fazemos o nosso planejamento estratégico, a Feltrin também faz, e quando a gente senta em momentos no ano para conciliar qual é a expectativa da Feltrin para a região, a gente também cruza com a nossa expectativa, mas não é um negócio escrito na pedra. Sim. O tempo todo a gente lapidando, ajustando, a gente tenta sempre estar ajustando sempre para cima as expectativas, mas é um monitoramento constante nesse planejamento estratégico. Planejamento e execução, planejamento e execução, planejamento e execução. Então a gente costuma estar sempre alinhado. Thalita, constantemente ela manda esses informativos, esses e-mails pra gente, aí sempre tá falando dos resultados tanto mensais, quadrimestrais da nossa parceria. A gente está sempre olhando para o nosso resultado no final e sempre olhando também para o próximo ano, porque não adianta a gente só olhar só para esse ano, é saber o que é que nós vamos fazer daqui para frente. Isso é importante, gente. Muito. Não, com certeza. E sempre progresso, né? Sempre olhando para frente aí, expandindo. Então, nós como fornecedora da genética, né? A gente tem uma estação de pesquisa em Jaguariúna, aqui em São Paulo, pertinho daqui. Então, tem uma equipe e pessoas focadas por cultivo. Então, a Feltrin... Você até me permite, a gente não tem só a beterraba, a betana, claro. Que é um baita do material, mas a gente também vem com cebola, com cenoura, que são cultivos muito importantes aqui para a região. E sempre com coisa nova. Muito importante. Muito importante. E às vezes, quem planta beterraba
não planta só beterraba? Exatamente. Exatamente. É multicultivo ali, né? E então, assim, da nossa parte, é sempre trazer produto novo, agregando tecnologia. Então, as áreas aqui da região, que já são áreas que já vêm sendo cultivadas há muito tempo, eu preciso de uma resistência a tal doença. Então, a gente está trabalhando sempre à frente. Eu falo, a empresa de genética, ela tem que estar um passo à frente do mercado, né? Do que está acontecendo agora. Então, olha, tá acontecendo isso, a gente pode ter aqui na frente de certa doença. Então, a gente já vem trazendo materiais com resistência a novas doenças, enfim, um material mais rústico. Prevenção. Né? Exato. Um material aí que vai ter que aguentar daqui a um tempo, que é a nossa realidade, é uma colheita mecanizada. Então, tudo isso a gente prevê e já começa a trabalhar um pouco antes, né? Porque na hora que estourar mesmo, a gente já está preparado. Então, acho que o futuro é isso, né? A gente expandir aí, tá sempre... Tá mais alinhado, muito mais alinhado, cada dia que passa, né? E expandir a nossa atuação no mercado, trazendo sempre novidade e agregando valor ao produtor, né? Sensacional. Sensacional. Gente, eu vou fazer uma pergunta agora de cunho até pessoal e eu quero te fazer uma pergunta, Thalita. Nós que somos mulheres, nós lidamos com o mundo masculino, Sim, né? Maioria. É isso? Maioria. Grandiosa maioria, sim. Né? Eu também. Como é para você trabalhar com o mundo masculino? Como que é para Thalita? Como você viu essa oportunidade? Como é estar no campo? Como você recebe isso? Como que veio como que é a sua percepção? Tá. Bom, de novo, né? Eu já tenho 10, 12 anos no mercado, ainda tá engatinhando, eu falo, todos os dias é um aprendizado, assim, muito intenso e absurdo. Eu falo, o ramo do HF, você pode estar 50 anos, todo dia você aprende um mundo de coisas novas. Então, no começo, aquela menina, né? Entrando no mercado, viajando, meu primeiro emprego já foi, assim, pegando o carro, dando 1.200 quilômetros, que eu fazia uma região bastante distante aqui de São Paulo. E a gente é jogado no mundão, vai. Mas eu falo que eu sou muito abençoada, muito abençoada. Você cria, né, eu brinco que é o couro grosso, né? Exatamente. A gente vai entrando, saindo, a gente vai se adaptando, né? Mas eu sou muito abençoada. Os meus clientes são, assim, pessoas fenomenais. E acho que a gente escolhe muito, a gente filtra muito as pessoas também, né? A gente tem a escolha de estar com pessoas bacanas, de boa índole, de valores, né? E quando a gente escolhe também a empresa que a gente vai representar, porque eu sou Thalita, mas eu sou Thalita da Feltrin, então isso também é muito importante, né? Um gargalo muito importante. E, de novo, eu sou muito abençoada, Deus coloca pessoas maravilhosas no meu caminho desde sempre. O David já me conhece de outra empresa também, então e eu costumo falar, se todo cliente fosse assim, né, parceiro, amigo, eu já tô muito feliz, né? Então, e é tão bacana, né? Quando a gente recebe esse reconhecimento profissional, muito, né? Humanizado muito. E profissional, assim como a mulher vem tomando, né, esse protagonismo, sim, né? Sim. Mas assim, perdão, pode continuar. Não, e quando a gente tem mesmo, né, esse acesso, eu também tenho um acesso fácil ao David, e é muito profissional, né? Muito. Então, assim, é muito gostoso quando a gente recebe de volta o tamanho que a gente merece, né? Exatamente. E eu costumo falar, os nossos clientes, os distribuidores, 80% do meu tempo é trabalho. 80% do que eu passo aí na minha vida, tá envolvendo o meu trabalho. Então, vira muito família, vira muito amizade, né? Eu falo com eles de igual para igual, são meus amigos também, pessoais, né? Então, trabalho e tem que ter essa via de mão dupla aí, né? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Você tem que se posicionar em muitos momentos, você tem que se posicionar, né?
né? Mas é um sentimento de muita gratidão aí pelos clientes que a gente tem no nosso caminho. Muito bem. Fraile tem uma equipe, né? Tem mulheres na equipe. Eu chego lá, eu vejo a Marcela, né? Ali na linha de frente também, ali do lado, né? Também. Então, você sente isso na pele também, né, Fraile? Bastante. Porque você tem a sua equipe, você tem a Marcela ali também, sua esposa ali também, né? Junto com você, pegando no cajado também. E a mulher, né? E faz tanto quanto. É isso, Fraile? Isso é importante. É gostoso a gente conseguir ter essa parte da... Hoje não é mais inclusão, hoje é realidade. Lá a gente não contrata ninguém por cota, não. É por capacidade mesmo. E hoje lá dentro, metade da nossa força de trabalho é mulher. Olha isso. E cada uma com a sua especialidade, com a sua capacidade, mas todas elas fazendo bem o que é proposto a elas. A gente tenta pegar e fazer um tratamento de igual para igual, para que não seja nem privilegiado e também não seja excluído. Sim. É tratamento de igual para igual. Eu acredito que a melhor forma da inclusão, de pegar e fazer esse tipo de situação é tratar de igual para igual. Não tem motivo de querer ficar lacrando por isso ou por aquilo. E por isso que quando você... costumo falar que quando você fala a verdade, você não tem muito trabalho, não. Você não tem que ficar voltando atrás para poder se justificar. Então, hoje metade da nossa força de trabalho lá dentro da loja é mulher. No campo ainda não. Porém, a gente nota, principalmente em processo seletivo, que elas estão começando a participar, a querer participar mais. Porque, independente de qualquer coisa, se a gente solta uma vaga, você tem lá 100 currículos, 100 pessoas tentando vaga, hoje não são 50 currículos de mulher, hoje não são 20 currículos de mulher. Então, vamos falar, isso aí dentro de uma... matematicamente, se você for analisar, a mulher ainda, para essa função da assistência técnica no campo, ela ainda não está disputando em número grande, de igual para igual com o homem. Então, eu imagino ser por esse motivo pelo qual não só a AgroF, mas acho que a imensa maioria das empresas do mercado não tem ainda os 50 e poucos % da equipe feminina que hoje existe na população brasileira. Isso não é representativo, também porque a mulher não está querendo tanto esse tipo de vaga. Porém, a Thalita está aqui como exemplo, né? Como prova de que a mulher tem sim o seu espaço, ela tem que querer buscar mais o seu espaço. Então, mais uma vez, a gente não tem esse negócio de, não, agora nós vamos soltar duas vagas, tem que ser mulher. Não, eu posso contratar 2 mulheres se elas forem, se elas se encaixarem no perfil, vão ser as 2 mulheres. Mas não tem que ser obrigatoriamente uma por causa da cota. Eu acredito que isso aí não tem que ser levado em consideração. Mas eu acredito que a mulher ela tem que buscar cada vez mais o espaço dela. E tem buscado, hein? Tem buscado. Naquilo que ela se propõe a fazer. Isso é bom. Aquilo que ela se propõe a fazer, ela faz bem feito, né? Muito bem feito. Tá ganhando bastante. E muito mais cuidadosa, muito mais caprichosa. Porque o homem não tem, o cuidado, né? O cuidado é diferente. É diferente. Não, é diferente. Os detalhes. É que a mulher consegue prestar mais atenção em mais coisas de uma vez. Isso consegue. Pessoal, nós estamos encerrando. A última pergunta que eu quero fazer, assim, até para vocês, né? Nós falamos do Senab, falamos da AgroF, falamos da Feltrin, falamos de produtividade,
né? Falamos de mercado, falamos de equipe, né? Vendas o tempo todo, falamos de uma venda com consultoria, o cuidado com o cliente, cuidado que vocês têm, né? Em fidelizar o cliente também, a entrega desses resultados, né? O acompanhamento desses resultados, né? Para que no cliente final fique satisfeito, tenha resultado e fique, né? Que o cliente fique com vocês. Quero parabenizar vocês pelo trabalho, pela parceria, pelo empenho, né? Mas antes disso, eu quero te perguntar, Fraile, como que é voltar para casa? Não sei se todos os dias, mas a maioria dos dias, e rezar com seu filho. Esse é o seu melhor momento? Isso com toda certeza. Com toda certeza. A hora que a gente tem esse hábito de... Eu sei, porque você me contou. A gente tem esse hábito de estar... O primeiro momento, a primeira frase que a gente faz todo dia que a gente ora junto é agradecer. A primeira frase. Depois a gente pede, reza e tal. Mas o primeiro é agradecer. É agradecer por estar vivo, é agradecer pelas oportunidades, é agradecer pelo discernimento de nos dar sabedoria, de a todo momento estar tomando a melhor decisão e sempre tentar fazer as coisas na vontade de Deus. Porque se a gente segue esse princípio, eu acho que tudo fica mais fácil e tudo fica mais justo. Então, quando eu consigo estar, se bem que ultimamente está corrido, semana passada mesmo, acho que eu dormi uma noite em casa, 2 noites em casa, já fui cobrado. Tá certo, mas sério. Firmemente. Mas assim, é o momento que a gente vê que tudo isso que a gente está fazendo vale a pena. Então é bacana e necessário. Ser grato é necessário. Então é o seu melhor momento. Com toda certeza. Isso com toda certeza. Muito bem. Thalita, como é para você voltar para casa quando você fala, você volta com o coração grato, missão cumprida? Como é voltar para sua casa? Sempre muita gratidão. Eu falo, a gente que trabalha com o campo, eu acho que eu não conheço uma pessoa que não trabalha com agricultura que não tem uma fé assim nas alturas, porque é você enterrar o seu dinheiro ali e uma indústria a céu aberta, né? E esperar esse retorno que depende de muitas variáveis. Então, a fé, eu falo que é intrínseco ao trabalhador rural. Seja o vendedor de sementes, seja o dono da revenda, né? Seja o produtor rural, produtor então. Então, eu sempre volto... e a gratidão não é nem quando eu chego só na minha casa, é o tempo todo. Esqueci a chave. Foi essa época que eu esbravejava muito. Amém. Não. Amém. Vou voltar, vou voltar. Deus tá me livrando de alguma coisa, isso aí. Né? Então, eu tenho praticado, desde que eu pratico, isso há muitos anos, graças a Deus, que eu tenho praticado a gratidão, a vida deu um 360 absurdo. Então, melhora. O tempo todo. Às vezes eu não consigo voltar para casa todos os dias. Na verdade, são raras as vezes que eu consigo voltar para casa, porque o dinamismo é muito grande. Mas é onde eu tô. Então, a minha casa é onde eu tô. Onde eu tô, né? Deus tá dentro de mim, no meu coração. Então, é ali. Eu agradeço, é ali mesmo. Sensacional. Muito bem. Muito obrigada pela aula que vocês dão para nós. Sempre que eu recebo alguém aí desse lado, eu tenho uma aula. Obrigada. Aula de gestão, produtividade, um coach. Eu tenho muita aula, né, com vocês. Então, obrigada pelo tempo novamente. Estaremos juntos. Nossas expectativas do Senab aumentaram, porque vocês vêm e falam para nós que tem entregas que a gente não espera, então nossa régua sobe de expectativas. Eu espero que seja um sucesso para nós, para vocês também, como AgroF, como Feltrin. Obrigada pela confiança e por esse bate-papo. Muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade, né, David, que para nós é ouro. Isso aqui, essa troca é muito bacana.
E obrigada mesmo pela oportunidade, pelo convite. Obrigado mesmo. E até breve. Tá aí já. Tá aí já. É verdade. Pessoal, está chegando logo, logo o primeiro Seminário Nacional da Beterraba. Será 24, 25 e 26 de julho. Teremos lá 2 dias, né? Quinta e sexta, 2 dias de capacitação, palestras técnicas, muitos eventos acontecendo simultâneos dentro desse evento, desse complexo. Será no Ginásio de Esportes Tartarugão, na cidade de São José do Rio Pardo. Falaremos dessa cultura tão importante, não só para São José do Rio Pardo, como para a nossa região toda, né? Teremos muitas empresas, todos os segmentos da cadeia estão conosco e a gente está muito feliz por isso. E nós, hoje que estivemos aqui com a AgroF, estivemos aqui com a Feltrin também, eles também estarão lá também. Visitem os estandes da Feltrin, da AgroF também, tem novidades que vocês ouviram que está vindo por aí. Muito obrigada, recebo o nosso carinho, o nosso abraço e até uma próxima.